Oi pessoal, tudo bem? Quem está chegando aí? A gente vai bater um papo muito interessante com uma seguidora, ela tem um perfil também, que é a Thalita, e ela teve uma trombose grave já venosa, e a gente vai ver o ponto de vista dela, porque uma coisa é o médico falar sobre trombose, né? Eu, no meu caso, nunca tive trombose. Outra coisa é a Thalita, que já passou por esse problema, e ela vai contar para vocês um pouquinho sobre isso, né? Até porque dia 13 agora da semana que vem, de outubro, é o Dia Internacional de Conscientização e Prevenção da Trombose. É uma data muito importante porque a embolia pulmonar hoje é a terceira maior causa de morte no mundo e é um tipo de morte, na maioria das vezes, prevenível. Muitas vezes por uma cirurgia que foi feita ali sem os cuidados pré-operatórios, sem um acompanhamento vascular, sem uma anticoagulação adequada, ou muitas vezes, a maioria das vezes também, é uma paciente jovem. Oi, Thalita, vamos entrar? Eu estava falando um pouquinho aqui sobre o dia de conscientização, o Dia Mundial de Conscientização da Trombose e Prevenção, né? Oi, Thalita, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, como é que você tá? Prazer em Boa conhecê-la ao noite. vivo, né? Online. Prazer, doutor Paulo. Obrigada pelo convite. Nossa, é uma honra. Eu sigo o seu trabalho nas redes sociais e você é uma das poucas pessoas que me chamou muita atenção pela qualidade do seu material, das informações que você coloca, né, Thalita? Porque hoje a gente sabe que na internet tem muita fake news, né? Tem até um site do Uhum. Ministério da Saúde comprovando que até 70% das notícias da internet são fake news. Às vezes até notícia de grupo que passa. Então hoje a gente tem que escolher muito nossas fontes, né? E eu vi a tua história, na verdade, o meu objetivo aqui não é nem falar, é te escutar. É saber um pouquinho da tua história desde o começo, o que que você passou. Eu lembro que você falou que iniciou um anticoncepcional também, por conta da acne, né? Você vê Uhum. se é isso. Aí você fala, eu quero que você se apresente, Tá bom. porque eu sou Paulo Laredo, para quem não me conhece, eu sou cirurgião vascular. E semana que vem agora a gente tem dia 13, que é o Dia Mundial de Conscientização e Prevenção e Combate à Trombose, tá? É uma data mundial, gente, porque a trombose, a embolia pulmonar, ela é a terceira maior causa de morte no mundo. Só que é uma causa de morte, na grande maioria das vezes, com níveis de prevenção, preveníveis. Então, hoje a trombose, a embolia pulmonar, ela mata 1 em cada 1.000 adultos por ano, e é bastante. E às vezes são coisas que, você sabendo dos fatores de risco, muitas vezes daria para evitar. Eu gostaria que você se apresentasse também, Thalita, para quem Tá está bom. nos assistindo aí, e depois contar um pouquinho da sua história. Tá bom. Eu falo muito, viu? Eu tenho um seguidor aqui que até brincou que eu grito porque eu me emociono, eu entro na conversa e aí você tem que ir me direcionando, porque senão eu me perco. Então, boa noite. Como o doutor me apresentou, meu nome é Thalita Mara. A minha formação é psicologia e eu tive o episódio trombótico da minha vida aos 23 anos, 10 anos atrás. Então, eu vou já contar a minha idade para vocês. E, doutor, você falou, né, sobre o conteúdo e eu me dedico, né, desde a, é, desde a ocorrência, né, da trombose, a estudar um pouquinho sobre o assunto. Você é E psicóloga de formação, né? sou psicólogo, especialização, mestrado, e a trombose fez parte dessa história minha na formação. Você nunca esperava, você não sabia o que era trombose, você já tinha escutado falar, mas a gente escuta falar, mas não sabe bem na prática o que é, né? Não, Como é que foi essa não, história? Foi um a choque? gente ouve falar, mas nós somos cheios de preconceito, né? Então a gente pensa assim, trombose? Não, isso é coisa de velho. Isso é uma coisa que
que não acontece assim. E lá atrás, né, esses 10 anos atrás, os canais que nós tínhamos, não é como hoje que a internet veio, as redes sociais, elas chegaram para ficar. A gente tinha as redes sociais antigas e tal, mas não era muito usada dessa forma que a gente está usando hoje. Eu acho que a gente está... as redes sociais tem muita coisa aí, né? Que é fake news, muita dancinha. Eu até gosto das palhaçadas, mas eu gosto de conteúdo também. E a gente está aprendendo a usar as redes sociais para as coisas boas, positivas e sérias, como esse assunto. A gente está aqui hoje falando sobre um assunto muito importante, né? Então, eu desconhecia totalmente sobre trombose, não sabia, né? E interessante, doutor, porque na minha família, meu pai tem problema muscular e meu irmão, que ele faleceu, e minha história com a trombose teve muito a ver com isso, teve trombose durante o tratamento de câncer dele. Só que naquela época, nunca que eu ia conectar. Quem que teve? O teu irmão ou teu pai? Meu pai já teve também. E meu irmão, durante o tratamento de câncer... Quantos anos ele tinha? 21. Super e jovem. Ele teve uma trombose durante o tratamento. Durante o tratamento. Ele faleceu com 21 anos. O câncer dele foi uma região muito assim, incomum, que é na ponte, no cérebro. Mas durante o tratamento, e depois eu fui aprender, né, que certas doenças também. E meu pai sempre tratou de um problema vascular, com úlcera, inclusive. Mas sabe quando nenhum médico, tipo assim, não despertou aquela luzinha para cuidar preventivamente, né? Então, assim, e nem eu, por isso que hoje eu falo muito, muito disso, para colocar isso. Gente, fica atento. Tem um familiar aí, já acende o pisca-alerta, porque a gente sabe que é um fator de risco muito forte. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, Thalita, alguma coisa, até o dia que acontece, né? Até o dia que acontece. Então, no meu caso, doutor, eu perdi meu irmão, né, por esse motivo. Fiquei muito triste. Hoje eu entendo toda a história, né? Mas na ocasião eu desenvolvi a rosácea, né? Que tem a ver também com a microcirculação, que eu já aprendi isso. Mas naquela ocasião, do jeito que ela apareceu, teve um fundo emocional muito forte. Desculpa, seu irmão era mais velho ou mais novo? Mais velho. Ele tinha 21 e eu 18, na ocasião do falecimento dele. Tá. E aí foi um choque. Eu estava no primeiro período da faculdade de psicologia, perdi meu único irmão, meu companheiro. Aquilo ali se transformou assim, em algo muito difícil para mim e manifestou na minha pele, né? E muito feio mesmo. Eu tenho algumas fotos de como fica a crise de rosácea, porque é um tipo de acne diferente, né? O doutor já deve saber, quem está acompanhando aqui também pode até ver fotos na internet, que ela é vermelha, como o próprio nome diz, né? A face fica vermelha. E eu nunca imaginava, né? Até os 23 anos, nunca tinha feito uso de anticoncepcional. E eu nunca imaginava que anticoncepcional também poderia ser usado para tratamento de pele, né? Você não tomava anticoncepcional? Não tomava. Sabe aquela coisa assim, não vou usar hormônio. Estava em uma fase da minha vida que eu estava dedicando para os estudos. Então, assim, eu não fazia uso de nenhum. O único medicamento que eu fazia uso naquela época era de levotiroxina por causa do hipotiroidismo. Era o único remedinho que eu sempre tomei desde a adolescência. Aí, durante o tratamento do hipotiroidismo, a endócrina vendo o meu rosto, porque todo mundo via, né? Ficava bem vermelho. Não, terrível. E começou a descer pro colo, para as costas. Então, assim, muito difícil mesmo. Ela vendo a situação, sugeriu a endócrina, né? Olha,
tem a possibilidade. Eu cheguei a fazer raspagem de pele, porque como meu irmão tinha tido câncer, tudo depois a gente fica com aquilo na cabeça, né? Será que era algum problema e tal? E eu cheguei a fazer biópsia, mas aí até os médicos entenderem, né, toda a situação, o diagnóstico foi muito difícil dessa rosácea. A endócrina me prescreveu o anticoncepcional, né? E eu perdi meu irmão no último período da faculdade e eu convivi com essa rosácea anos, né? Até que essa médica falou assim, não, vamos tentar o anticoncepcional, porque realmente está muito feio. Aquilo ali mexia com a minha autoestima, mexia com tudo, né? Com E eu certeza. falei assim, ah, bora, né? Mas infelizmente, assim, não teve a questão de fazer uma anamnese, de entender, de saber, né? Porque, assim, com algumas perguntas simples, ela saberia, né? Que eu tinha perdido um irmão, que meu pai tinha um problema vascular. Thalita, mas isso é até um alerta para quem está vendo e para os teus seguidores, eu acho que deve falar também, né? Ninguém se preocupa com isso. Hoje em dia, a indústria do chip hormonal, é chip da beleza, é implante, é gel de testosterona, é tudo, Uhum. tanto tipo de hormônio, eles estão muitas vezes assim, eles nem perguntam, nem Não, examinam, né? Que seria um não, fator onde daria para identificar algum risco, algum fator de risco. sim, é aquele olhar, né, preventivo. Eu falo, gente, como que é o básico, né? Na psicologia a gente fala muito da anamnese, então eu penso que isso é fundamental. Então, conversar, a gente precisa retomar isso, né? Em toda a área de saúde, precisa retomar o conversar. Eu acho que a gente está se perdendo nessas questões de conversar. A correria, as Verdade. demandas, né? Então, em menos de um mês, aproximadamente um mês e pouco, tomando esse anticoncepcional, eu até cheguei a sentir dor de cabeça, mas foi assim, ela me explicou, ó, vai acontecer isso, então eu pensei, não, é um período de adaptação e tal. Mas aí, num belo dia, não tão belo, né? Foi justamente de um domingo para uma segunda, eu dormi e acordei com a perna trombosada. Eu não manifestei nenhum sinal da trombose antes, sabe? Como é que foi? Você acordou e tava, você sentiu o quê? Não, aí, quando eu acordei, aí eu vi a situação da minha perna. Mas quando eu acordei de manhã, Como né? é que tava? Tava bem inchada, que as minhas calças não me serviram, né? Com a coloração mais azulada, pesada e com uma sensibilidade, não era dor. Não tinha Eu dor. acho que não tinha, era uma sensibilidade, uma coisa estranha, um peso. Eu desesperei, né? Foi um trauma para mim. E eu gritei, eu estava sozinha em casa, e porque a hora que eu vi como estava a situação da minha perna, a primeira coisa, né? Eu pensei, acabou, vou perder minha perna, porque Mas escura, você né? sabia que poderia ser trombose? Aquilo veio à tua Nunca cabeça? Não. sabia, não. Não sabia, não imaginava. Só viu que estava estranho. Só vi isso e já, como não tinha ninguém na minha casa, né? Eu gritei, não apareceu ninguém. Eu corri no meu vizinho e falei, me leva pro hospital, né? Me leva pro hospital. Aí eu fui procurar roupa, porque as calças não entram, Não nossa, não tinha entrava. condição. E aí, a gente foi, aí minha mãe chegou, eu fui pro pronto-socorro. Aí lá, quando eles chegaram, e aí eu expliquei, mostrei, já foi aquela correria, né? Aí que eu fui entender, meu Deus, esse trem é sério? Já, e me internaram e começaram com o tratamento, né? Com anticoagulante, tudo. Então, eu recebi o diagnóstico no hospital e fiquei internada. Mas o médico falar para mim, olha, você teve uma trombose, ok, só que eu não sabia a dimensão desse problema de saúde. Não sabia, As pessoas né? gerais não têm uma noção, né, do que é, do Não que sei. significa. E eu fui aqui em Uberlândia, a unidade de atendimento mais próxima da minha casa chama UAI.
É É bem unidade mineiro mesmo, de atendimento. integrado. Todo mundo ama. Ah, uai, uai, porque é bem de Minas, né? Então, eu fui para esse local, só que lá não tem a estrutura. Então, a assistente social já providenciou a minha remoção, tudo SUS nessa época, né? E foi a mais perto de casa mesmo. Mesmo se eu tivesse convênio na época, seria ela, porque foi a mais próxima. Eu estava em desespero. Aí eles me transferiram para o Hospital Escola de Uberlândia e fiquei internada, né? Os primeiros dias eu fiquei no corredor, que eu também falo que situação, doutor. Nossa, eu só chorava, só Todo o chorava. Brasil é isso, né, Thalita? A gente vê Exatamente. isso. Minha primeira internação da minha vida, nunca tinha entrado no hospital como paciente. E aquela situação, para mim, foi muito difícil. Eu chorava muito porque eu estava no último período da minha faculdade e naquela semana eu teria a primeira festa para tirar foto. E eu perguntava para o médico todo momento: eu vou poder ir na minha festa? Eu vou poder? Só que eles viam toda a minha ansiedade, eles não conseguiam me dar notícia de que eu não iria sair assim tão rápido. Eu queria ir, né? Eu já estava era uma festa junina e tal, e eu já estava com a roupa alugada, então assim, eu não imaginava, e aquela situação do corredor, muito difícil, muito degradante, porque você convive com os vizinhos ali, com as dores deles, com corpo de bombeiro entrando a todo momento, aquilo ali para mim foi muito Não tem uma turbulento. privacidade, a luz ligada, a gente É, passando, né? não tem. Até que, como eu não parava de chorar, silenciosamente, todo mundo pensa assim, que eu tinha feito um escândalo. Não, eu chorava, chorava, minha mãe ali no cantinho comigo, e eu não entendendo tudo, porque eles deram nome para o problema de saúde que eu tinha, mas eu não sabia, que é um coágulo que impediu uma expressão, eu não sabia da gravidade, que podia se deslocar, não entendia. Aí eles chamaram a psicóloga do hospital para me atender, porque eu estava assim, não estava fora de mim, eu não conseguia ficar ali naquela situação. E era a minha professora. E aí ela também assustou, né, com a situação. E tem uma frase, doutor Paulo, que eu uso aqui no Instagram, que é assim, ó, quem vê cara não vê trombose. Eu estava da cintura para cima, eu vou pensar assim, o que essa menina está fazendo aqui? Porque visualmente, me olhando, eu não tinha nenhum sinal de Que doença. adoecimento. Nada, né? Então, as pessoas perguntavam e não entendi por que eu chorava tanto, né? E então realmente ficava difícil, sabe? A situação. Os médicos paravam, todo mundo perguntando, mas o que aconteceu? Porque visualmente parecia que eu estava bem, né? Então ela me acolheu lá nesse dia. Aí ela que me explicou, Thalita, porque eu queria ir de qualquer jeito na festa. Eu falei assim, eu falava assim, ó, não, deixa eu ir de cadeira de roda e eu volto. Olha só. Deixa eu fazer. Eu tava fora de mim. Tava, Cabeça a sim, mil, né? não, e eu não sabia. E aí, eu acho que naquela ocasião os médicos não estavam sabendo lidar com o que eu estava vivendo, né? Com a explosão. Eles não queriam me dar notícia que eu não ia participar da festa, que eu não ia. Até que a minha professora, né, com todo jeito que nós psicólogos temos que ter, foi conversando comigo e me explicando a gravidade, que eu teria que ficar lá mais um pouco, que não daria para eu ir na festa. Aí ela me acolheu, foi me acalmando. Acredito que até ela organizou um leite para eu subir, não ficar mais no corredor. Surgiu uma vaga lá, eu sei que logo em seguida eles me passaram para o quarto, que aí que eu fui entender que eu estava no hospital, porque estar lá no corredor era tanta muvuca que eu queria só sair dali correndo,
né? Aí quando Caramba. eu fui pro quarto do hospital é que caiu a ficha, né? De que tudo que estava acontecendo. Eu estava num lugar mais reservado, com a cara de hospital mesmo, porque pronto-socorro tem cara de manicômio, não tem cara de hospital. Verdade. Vai Não ver tem de cara de tudo, né? hospital. E aí, né, lá no quarto, foi cair a ficha, né? Tipo assim, que eu não ia participar da festa. E aí os médicos passavam, né, para fazer avaliação, me explicavam, A né, o que festa estava seria em quanto tempo? acontecendo. Eu tive a trombose do domingo para segunda, a festa foi no outro sábado. No outro Ai, sábado, bem próximo, né? bem próximo, uma semana. E aí tem todo aquele processo, né, de ficar anticoagulado. Eu tinha que conseguir andar para eles poderem pensar e me mandar para casa, né? E hoje em dia tem muita coisa que mudou no tratamento, né? Por exemplo, eu brinquei que para eu descobrir a minha síndrome de Cocket, que eu tenho Cocket também, eu fiz flebografia, fiquei internada. Hoje em dia não faz isso. O É, médico fala assim, verdade. Thalita, você tá antiga? Eu falei, tô. É. Então, naquela época eu tive que fazer. Então, hoje, essas coisas estão diferentes. Não fica tanto tempo assim, já pode ir para casa. Mas lá não. Eu fiquei uma semana e eles só me liberaram depois que eu comecei a andar com muita dor, porque dói muito, dói muito, dói muito. Rasga, dá uma sensação de rasgar a perna. Então, só quando o TAP foi lá melhorando, né, que é o exame de sangue, que aí eles vislumbraram a possibilidade de me dar alta e de deixar eu vir para casa. E Thalita, uma coisa que eu vejo é que até mesmo tanto no sistema público de saúde quanto no sistema privado, muitas vezes esse diagnóstico de trombose, ele é jogado no colo do paciente e vai embora, né? Sendo que o paciente nem sabe o que foi jogado no colo dele, né? Olha que nome, doutor, trombose. Olha que coisa feia. Não é. É lógico que a gente sabe, né? Trombose, mas assim, agora que a gente está estudando, que a gente tem as oportunidades de fazer a live. A gente Não sabe nem o que entende. é, né? Então, vamos dizer aqui para quem está vendo agora a nossa live, o que é uma trombose? Ah, quer que eu falo? Eu vou Explica. ser, né? Não, tem que ser Vamos, você. não, mas eu quero que você explique, porque assim, eu gosto aqui no meu canal, eu não gosto nada de falar Medicaid, termo muito complicado, é pra gente do dia a dia entender mesmo. Então eu quero que você fale nas suas palavras para as pessoas entenderem o que é trombose. Então, eu fui aprendendo, né, que trombose é quando o nosso sangue se torna como se fosse uma gelatina, vai ficando mais denso. Ele precisa ser bem líquido para fluir direitinho. Então, ele vai se tornando mais denso. E aí, ele pode parar em qualquer lugar do nosso corpo. Né? E se parar nos órgãos vitais, como pulmão, pode levar à morte. Então, trombose é quando forma esse coágulo, quando o sangue fica um pouquinho mais durinho dentro da veia e impede a circulação normal dos vasos. Entope, né? Vamos dizer assim. Entope o nosso encanamento, né? Entope o encanamento. É E exatamente aí, isso. no meu caso, foi venosa, mas tem arterial. Então, essa síndrome que a Thalita falou, pessoal, essa síndrome de May-Turner, ou quando já tem a trombose, que chama síndrome de Cocket, é quando uma veia que vai para a perna esquerda dela estava um pouco comprimida ali perto da coluna. Então, imagina que a veia é um tubo, né? Ela estava meio apertadinha, assim, onde já dificultava a passagem de sangue. E ali dentro, que já estava dificultado de passar, fechou. Coagulou, coalhou o sangue, aí fechou total. E é interessante, Thalita, que as tromboses, elas 90% acontecem pela manhã. Tanto a trombose como o infarto, tanto o AVC, quanto a trombose dela, que no caso ela acordou e viu de manhã já, né? Ela se formou ali durante a noite. Pois é. E esse foi um dos fatores de risco que, somado
ao anticoagulante levou à trombose. Mas também eu, com insistência, depois do acompanhamento lá, que eu saí da internação e durante o acompanhamento, eu insisti muito para entender a causa, né? A todo momento, os médicos falavam para mim, foi um anticoncepcional, foi um anticoncepcional. Eu entendi que ele poderia realmente causar isso. Mas eu pensava, gente, eu sou jovem, não fumo, não bebo, não sou sedentária. Eu pensava assim, tem que ter mais alguma coisa. Mais alguma causa, né? Aquilo ali, doutor, ficava na minha cabeça. Eu falava assim, eu tenho que pesquisar. Até que, né, porque se hoje é difícil, naquela época era mais ainda, eles solicitaram um rastreio também de trombofilia. Primeiro, antes de eu descobrir Pocket, eu descobri a trombofilia. Né? Então, eu tenho fator 5 de Leiden. Leiden ou Leiden? Eu sempre confundo. Leiden. Leiden, né? Que é da Holanda, né? Você tem a mutação do fator 5? Tenho. Heterozigótica. E aí, eu falava com os médicos, eu falava assim, mas gente, que estrago, não é possível que esse bendito anticoncepcional faz um estrago desse. Eu fiquei encucada com isso e pedi, né? Eu falei assim, não, eu quero investigar. E até que fizeram e já descobriram. Depois é que o médico que me acompanha falou assim, olha, aí eu já tinha um convênio, já estava mais assim, já tinha passado aquele susto, ele falou assim, nós precisamos, outra coisa que os médicos, pedir ultrassom só da perna. Gente, tem que pedir para cima um pouquinho. Eu falo para seguidas, eu falo assim, olha, que elas vêm buscar, né, orientação. Aí eu falo assim, ó, conversa com o doutor, pede para fazer ultrassom só da perna, não, pede do abdômen também. Thalita, isso que você está falando é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, porque assim, as vias venosas, elas são os canais. Imagina uma rodovia, né? Ela começou ali no pé, o retorno do sangue, vai parar aqui no coração. Então, entre o dedo do pé e o coração tem todo um trajeto que tem que ser avaliado, né? Muitas vezes você faz exame só ali da perna e não dá nada. Mas você esqueceu de ver a pelve, você esqueceu de ver se tem alguma síndrome compressiva, você esqueceu de ver veia cava, né? Exatamente. E graças a Deus abençoado do meu médico, ele falou assim, não, nós vamos, já foi na perna esquerda, porque eu também ficava, né? Sim, mas pode ter mais alguma coisa? Eu ficava perguntando, que aí eu queria saber. Agora eu já estava na chuva, era para Vou molhar entender, mesmo, né? né? Aí ele falou, vamos, eu não consigo fechar o diagnóstico com o Doppler, né? Mas eu te dou um indicativo. E nós fizemos, né? Então aí ele viu e falou assim, olha, é um indicativo. Para confirmar, a gente faz a flebo, né? Você quer fazer, porque você tem que, vai ser um cortezinho na virilha e tal, né? Lá, 10 anos atrás. Aí ele falou, vai ficar uns diazinhos, né, sem afastada e tal. Eu falei, eu quero fazer. E a gente fez e confirmou a compressão. E aí esse exame... pode falar. Esse exame que ela está falando, ela foi investigar essas veias da pelve dela, se tinha essa compressão. E realmente deu a compressão da veia, né? Isso. Na época, você fez alguma dilatação dessa compressão ou só tomou o anticoagulante mesmo? Você fala angioplastia? Angioplastia. Sim. Eu já fiz 3 angioplastias. 3. Sério? Seríssimo. A primeira angioplastia que eu fiz, depois de descobrir, né, a compressão, eu busquei. Eu falei assim, não, mas quais são os recursos para eu tratar disso e evitar? Porque a minha perna ficou sequelada. Ela é maior, tem as varizes, muita dor, inchaço. Nesse calor, então, a gente é muito difícil. E aí eu procurei, falei assim, eu quero saber quais são as possibilidades de tratamento, de indicação. E me indicaram fazer angioplastia com stent para corrigir. E eu fiz na minha cidade mesmo, né? Só que houve um errinho. Sim, o que aconteceu? O stent ficou mal posicionado. É como se
compressão tivesse aqui, o stent não tivesse, Não pegou a área de compressão. não pegou a área. E eu fui descobrir, assim, depois, porque eu percebi, não houve nenhuma melhora, né? E eu, é lógico que eu sou leiga, eu não sabia, não tem nem como eu saber interpretar as imagens. E aí eu fiquei encucada, eu falei assim, mas não melhorou nada, gente. Se abrir o negócio, tinha que ter melhorado, alguma coisinha tinha que ter melhorado. Eu continuei minha saga, foi um período muito desgastante para mim, porque eu passei em vários médicos aqui na cidade. Acho que eles falavam assim, ah, louca, a psicóloga louca que conversa entre si, né, doutor, os colegas. Então eu rodei os médicos todos da minha cidade, querendo uma resposta, né, buscando entender. Só que eu achei insuficiente, fui para São Paulo, né? Eu falei assim, não, lá é o centro, tudo parece lá primeiro. Procurei um vascular de lá que me falou, né? Com muito, assim, cuidado, ele foi muito atencioso. Ele falou assim, pelas imagens, eu consigo te falar, né? O que aconteceu, né? Infelizmente, o colega não corrigiu tudo. Então, aí que eu fui entender, meu mundo desmoronou, porque falei assim, nossa, mas como, Senhor? Só traduzir e um aí, pouquinho, Thalita, para quem não tem essa noção, o que ela fez foi o procedimento de dilatar a veia dela que estava meio fechada, só que não deu certo dessa primeira vez. E aí você fez uma segunda vez? Fiz, aí eu falei assim, tá bom, não vou chorar o leite derramado. Tem jeito de corrigir? Eu sou persistente. Eu falei assim, não, tá, levanta a cabeça, vamos pra frente, né? Nós podemos colocar um dentro do outro e corrigir. E assim a gente fez. Aí esse médico, né, como eu conveniado aqui, ele veio a Uberlândia, eu fiz todo o procedimento aqui, acompanhando com... Aí eu mudei de médico aqui em Uberlândia, claro, né? Aí ele veio, acompanhou todo o processo e foi excelente, né? Colocou. Conseguiu. Aí ele me mostrou, aí eu fui entender, ele olha aqui o sangue fluindo, me mostrou a imagem, a coisa mais linda, né? Foi assim, um procedimento muito tranquilo, só com um cortezinho atrás do joelho, muito tranquilo. Certo. E eu fiquei muito bem com esse stent, anos, né? Muito bem, até que um dos stents ocluiu, né? Ocluiu, fechou o stent de novo. Fechou o stent. Aí eu cheguei de uma viagem e eu comecei a sentir dor na minha virilha, né? Os médicos falam que a dor não tem nada a ver, mas a gente, no nosso corpo, como eu sou muito curiosa e eu sinto qualquer sinal, eu tenho certeza que eu senti aquilo ali, eu sabia o corpo fala com a gente, né, Thalita? A gente tem que ter sensibilidade de entender o que ele está querendo dizer. E não era uma dor, era um desconforto. Eu não era uma dor assim de ai, tô morrendo. Eu sentia um desconforto. Eu ia sentar, tava desconfortável, eu esquecia. Aí eu movimentava a dobra, que é no momento, na virilha, onde faz a dobra, né? Sentia aquele desconforto, aquela coisa. E eu sempre fui no angiologista, depois dos procedimentos, no mínimo uma vez por ano, para fazer check-up. E você estava tomando anticoagulante, Marevan? Anticoagulante. Desde que o médico viu, né, que eu já tinha um episódio de trombose, a trombofilia e o cocket, eles conversaram comigo e falaram, ó, na sua situação, como são 3 fatores, vamos manter o anticoagulante? Bora, sou disciplinada, então sempre eu faço os continhos de anticoagulante desde a minha trombose, entendeu? E aí, quando eu comecei a sentir esse desconforto, né, eu já fui no médico. Falei, olha, vamos fazer o exame porque tem alguma coisa errada. E aí, ele já, o Doppler, ele viu, ele falou assim, ó, não posso garantir, mas tem um indicativo de que o seu stent fechou. Fechou. O que ela está falando, gente, é o seguinte, mesmo você tendo uma obstrução da veia, esse procedimento de angioplastia, ele vai lá e abre a veia de novo, dilata. Só que o sangue pode voltar a fechar de novo. Chama retrombose. Se o sangue dela está muito grosso,
Então, normalmente o nosso sangue ele tem que ser fino o suficiente para passar, ser fluido, né? E passar por entre os microvasinhos. Mas se a gente corta, ele tem que virar sólido. Então, o nosso sangue ele tem essa dualidade. Ele tem que ser líquido quando necessário e sólido quando necessário. Só que no caso dela, todos os fatores, eu costumo falar para minhas pacientes, Thalita, que se trombose fosse um bolo, ela tem os ingredientes, né? O ovo, o açúcar e tal. Então, se juntar todos os ingredientes, a trombose aparece, que a gente chama de tríade de Virchow. E são os fatores de risco. Então, ela tinha todos os ingredientes do bolo, e o bolo já tinha se formado nela. E o bolo se formou de novo. Então, o sangue dela estava novamente grosso de novo. E aí, decidiram por ela tomar o medicamento anticoagulante direto, né, Thalita? Uhum. Só que essa oclusão do stent, quando ocluiu, eu falei, tem possibilidade de abrir? Eu não desisto nunca. E eles falaram, tem, né? E eu falei, então eu quero tentar. Aí vai eu de novo, o médico veio e tal. Quando eles fizeram o procedimento, eles não falaram que tinha sido uma retrombose. Eles até usaram um outro termo, que é tipo, como é que chama? Hiperplasia. Hiperplasia mente mal? Hiperplasia? É como se tivesse criado quando vai crescendo o tecido dentro. Eles falaram, por quê? O que aconteceu, doutor? Eu tentei fazer essa angioplastia para desobstruir. Eles não conseguiram o acesso por baixo, né? Para trás do joelho, porque estava muito duro. Então, aí eles falaram que não parecia ser um coágulo. Uma trombose, entendi. Aí nós tentamos pela jugular, né? Essa aqui, tem a marquinha até hoje. E aí foi um procedimento muito sofrido, né? Porque eu fiquei várias horas na mesa e depois fui para o UTI com o sangue mega ralo. E também, Thalita, antigamente não tinha os stents venosos dedicados, específicos para veia. Eles usavam uns de aço que era para tudo e usava lá. E aí eles podiam dar isso aí mesmo. Exatamente isso, entendeu? E aí que eu fui entendendo, né? Que até a qualidade do stent tem muita interferência. Então, aí nós tentamos abrir, né? Mas eles falaram que passou só um fiozinho, que abriu muito pouco. Em menos de um mês, eu comecei a sentir o tal desconforto de novo, né? Eu não tinha nem sarado do procedimento, porque eu fiquei muito incomodada com o fato de ter metido no meu pescoço e eu fiquei muito assim, E foi em dezembro, em janeiro eu voltei pro retorno, ele já fez o dobro e falou, olha, o fiozinho que a gente tinha conseguido passar não Fechou. deu certo. Fechou. E aí, desde então, né, eu falei assim, não, agora parou, né? Agora eu vou acalmar, não vou fazer. Eu fiquei tão assim, angustiado com todo esse meu percurso de tentativas, eu falei assim, não, vamos fazer uma cirurgia aberta. Eu não preocupo com cicatriz, abre esse trem, arranca esses trens. Eu falei assim, arranca esse trem. Eu fiquei tão assim, eu falei, como? Tem uma cirurgia de derivação, né, que chama de palma, né? Que ele deriva uma veia. Você já ouviu falar? Já. Eles chegaram a falar para ti? Falaram, mas essa hipótese... Não vale a pena, né? Eu nem cheguei a pensar. Mas na época, eu estava muito angustiada. Eu falei, gente, eu sei que seria um corte maior, né? Mas eu falei, eu quero cirurgia aberta, arranca esses tênis, o que você tem que fazer desse vídeo? Eu fiquei muito angustiada. Entendi. Aí, mas hoje eu já sei, né, que tem outros recursos, até para abrir o stent. Hoje eu entendo tudo o que aconteceu. Só que depois veio pandemia, eu falei assim, não é hora de preocupar, eu tô viva, deixa o sangue, deixa a minha perna aí, né? Eu tenho muito cuidado, porque eu tenho muito medo de úlcera por causa das vivências que eu tive com meu pai, né? Eu sei o quanto é sofrido ficar com uma úlcera aberta. Por isso você faz questão de usar as meias, né? Eu vejo que você tá sempre de meia, tá falando das meias. Física. Atividade Bebo física. muita água. Você não deve beber nem fumar, eu acho. Não bebo, não fumo. Gente, só para dar uma dica para quem está assistindo, um dos maiores fatores de trombose é o álcool associado ao cigarro.
tá? Para quem não sabe e para quem acha que é só uma sexta-feira, é só um final de semana, o álcool desidrata, engrossa o sangue e o tabaco vai lá e engrossa mais ainda, você urina mais, que o álcool faz você urinar mais, o sangue fica mais grosso. Então, se tiver qualquer mini fator de risco, aquilo lá junta e coagula, tá? Um gatilho, né? É um gatilho fortíssimo. Mas, sabe o que eu penso, doutor? Hoje em dia, pra gente falar sobre cigarro é muito fácil, porque a nossa cultura se inverteu contra o cigarro. Quando eu falo de álcool, ainda não. Por quê? A gente passa a ser chato, né? Passa a ser chato. Os próprios profissionais, mas uma cervejinha, ainda põe no diminutivo, só, né? Uma cervejinha, lá. Então, sabe o que eu falo, Thalita? É o seguinte, o álcool, ele tá lá no capítulo do livro de farmacologia, tá álcool, cocaína e outras drogas, é o nome do capítulo. Porque, assim, não existe benefícios do álcool. Fala assim, não, vinho serve bem pro coração. Mentira. Quem faz bem pro coração são os polifenóis, os resveratróis, tá? E que eles são antioxidantes, mas tem no suco de uva integral, não precisa tomar o vinho, tá? Então, o álcool, você fala assim, muitas coisas que fazem bem pra tua vida. Você casou com uma mulher há 10 anos. Hoje eu tenho uma família, hoje ela me tornou uma pessoa melhor. Eu bebo há 10 anos. O que isso te trouxe de melhor? O que isso te trouxe? Nada, te trouxe cirrose, muitas vezes uma pancreatite, muitas vezes estimulou um diabetes, ou você chegou em casa bêbado, bateu na mulher, teve um acidente de carro. Então, gente, não tem nada bom que o álcool e o cigarro tragam. Eles só trazem coisa ruim. Fala assim, eu fumei há 10 anos, o que eu tenho de bom? Nada, você tem um enfisema. Então, tem muita gente que não gosta de escutar isso, mas a gente tem que falar realmente para o pessoal ter noção de que o álcool é uma molécula de uma droga que, na verdade, é lícita e deveria ser ilícita. Exatamente. Sem falar, né, doutor, que eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado sobre as questões mentais. Hoje é dia 10/10, dia da saúde mental, e o álcool é um dos gatilhos para vários transtornos mentais. Então, além de todas essas condições que você falou, da saúde física, uma depressão, o álcool vai lá e pode ser um gatilho, vários transtornos bipolar, tudo, depressivo, vai lá e desconta na droga e no álcool, piora, né? Dá um rebote. Exatamente. E só que é o nosso trabalho de formiguinha e de nadar contra a correnteza. Mas eu acredito, porque se a gente conseguiu mudar uma cultura do tabaco, é possível também. E Thalita, e você percebe que por exemplo, você sai aí em Uberlândia, numa sexta-noite, parece que a vida não tem graça. O que passa no comercial da Ambev, o que passa no comercial da Heineken, é que a vida não tem graça se não tiver uma cerveja do lado, é um churrasco, é uma mulher bonita, é piscina, é alegria, é brinde, estoura uma champanhe, entendeu? Então a gente tem que lutar contra essa cultura que está institucionalizada. Na verdade, é uma cultura da venda da bebida, né? Exatamente, é sempre o comércio atrás. E sem falar, muita gente pergunta pra mim, Thalita, você bebe? Eu decidi. Você nunca bebeu? Já? Já foi adolescente? Já foi em show? Já? Mas eu tomei essa decisão pra minha vida. Pergunta assim, mas pode beber usando anticoagulante? Eu falo, pode. A gente pode tudo nessa vida. Ninguém vai falar que você não pode, mas vai atrapalhar o seu medicamento. Então, você tem que ter consciência das consequências. Eu nunca falo, não pode beber. Pode. Você pode pular de paraquedas, você pode beber, você pode fazer tudo. Você pode andar de carro sem cinto, em alta velocidade? Pode andar de moto sem capacete? Pode. Entendeu? Porque muita gente me pergunta, mas só no final de semana? Eu falei, eu entendo. Eu sei que é algo difícil, né? A gente está falando de uma cultura. Não é individual. Às vezes as pessoas não sabem se socializar sem o álcool. Mas elas precisam entender que isso vai ter consequências para a saúde dela. E Thalita, o que eu vejo, queria que você comentasse do ponto de vista psicológico, é que eu vejo assim, muitas vezes o álcool é uma dos métodos que a pessoa tenta preencher um vazio que tem dentro dela, ou ela tenta preencher, pode ser com álcool, pode ser com cocaína, pode ser com crack, mas não é. Eu vejo tantas pessoas vazias tentando achar sentido na vida,
no álcool, né? Só que acorda na segunda-feira e tem o quê? Uma Hum, ressaca e a vida continua do mesmo jeito. E que dá hum. pra gente ser feliz sem o álcool, né? Sim, claro. As pessoas, eu consigo me divertir, eu consigo, que aí a gente precisa de estratégias, porque o álcool tem a questão da gente segurar um copo, porque muita gente não sabe o que faz com a mão. Então, ter um copo ali. Então, Hum. a pessoa, não é o efeito só em si. Tem a questão da gente se tornar um chato, chata, né? Mas não é somente isso. Mas a partir do momento que a gente se conscientiza, a gente busca alternativas. Mas por que que a gente começa a pensar, usar a nossa massa cinzenta? Por que que eu preciso disso? Quais as alternativas que eu tenho? Porque eu também só tenho amigos com esses hábitos. Por quê? Por que que eu não me socializo com outras pessoas? Que eu vou rir, vou dar gargalhada, vou virar cambalhota e sem ir o álcool. Por que que a gente não pode ser espontâneo, falar alto, rir, dar uma gargalhada sem álcool? Curtir a vida, ser Entendeu? feliz, né? Deixa eu só responder a pergunta da Martinha aqui, Helena, que é uma Uhum, coisa que eu sempre falo para meus pacientes, mas o quanto atrapalha a ação do medicamento, no caso, o anticoagulante, você tomar o álcool. É interessante porque o álcool, ele, assim que ele chega no estômago, ele tem duas degradações, uma gástrica no estômago e uma no fígado. E já no estômago, ele vira acetaldeído, que é um veneno, tá? Um veneno que mata formiga, inclusive. Então, depois que ele vai para o fígado, ele vai ser metabolizado também por um tipo de enzima que chama CYP450 e que é uma das mesmas que compete pelo álcool. Então, o que que acontece? Quando ela está ocupada trabalhando no álcool, ela vai evitar de metabolizar o medicamento. O que que vai acontecer? O medicamento vai perder efeito? Não, vai aumentar o efeito dele. Então, o uhum, medicamento não vai ser metabolizado. O que que acontece? Se você toma um anticoagulante e toma álcool, aquele medicamento não vai ser metabolizado, teu sangue vai ficar mais fino do que deveria. E sabe qual é a principal complicação? Sangramento. Sabe onde sangra? Na cabeça. AVC. Então tá aí, Martinha, Heleninha, o quanto atrapalha a ação do medicamento. Ele aumenta uhum, o efeito do medicamento, o sangue fica mais fino e a chance é de você ter um AVC, muitas vezes dormindo. uhum. Olha aí. Então, o quanto que atrapalha, às vezes, é a nossa vida inteira, né? Se a gente for colocar nessa dimensão, é esse o malefício que o álcool traz. E é justamente isso que eu converso com as seguividas, né? Que é como eu chamo o Seus pessoal, seguidores, né? os seguidores. Porque eu penso, né, doutor, eu, na minha concepção, todo esse trabalho que eu estou desenvolvendo, né, eu coloquei como meu propósito. Se eu não tive uma complicação, porque a minha foi bem em cima mesmo. O tronco podia ter subido, eu brinco assim, eu podia ter acordado morto e nem vi. Acordado morto, né? É É, ótimo. a minha brincadeira, que eu falo assim, É. podia, se eu estou aqui, se Deus permitiu que a minha vida continuasse, vai ser esse o meu propósito, de fazer dela a melhor possível, com, com tudo aquilo que eu tenho direito, de viver bem. Né? Eu não me Segunda sinto chance, no né, Thalita? segunda chance, eu não me sinto no direito de degradar o meu corpo, a minha existência, sendo que eu tive essa segunda oportunidade e eu sei que várias pessoas não tiveram. Porque você iniciou a nossa live falando, né? Que a embolia pulmonar é uma das doenças tratáveis que mais mata no mundo. Então, esse é o significado que eu dou para minha condição, entendeu? Thalita, eu queria que você conversasse também até do ponto de vista psicológico. Muitas vezes eu recebo pacientes no meu consultório que eles querem uma cura. Eles falam, de forma geral, doutor, eu quero que o senhor me ajude a curar essa trombose, eu quero voltar à minha vida. Mas quando você vê, Thalita, a pessoa ela está se suicidando lentamente. É uma Uhum, pessoa que ela não cuida do corpo dela, ela não cuida da alimentação dela, ela está obesa, ela não faz uma atividade, ela fuma muitas vezes. A maioria dos meus pacientes vasculares fumam e bebem. Ou seja, eu falo que não dá para você tomar, o médico passasse a tomar remédio num copo
e depois tomar veneno no outro, né? Tem que parar o veneno. E eu queria que você explicasse do ponto de vista, como é que você vê isso, porque eu considero um suicídio consciente, lento, né? Que a pessoa, ela para de dar atenção para si mesma, morreu, se deu, e ela vai fumando, ela vai bebendo, ela vai não gostando de si mesmo, né? Muitas vezes tem ali jogos de crença de identidade, crença de merecimento. E como é que você vê esse autossuicídio, né? Que muitas vezes leva à trombose, que é o cigarro, que é o álcool, que é a obesidade, que é o diabetes. Exatamente. E a pessoa tem que mudar o estilo de vida dela, né? Quando você fala que você tem um diagnóstico de trombose, fala o seguinte, ó, tudo que você está fazendo até agora, o teu barco, aqui no Amazonas a gente fala muito em relação a barco, né? O teu barco está indo em alta velocidade em direção ao barranco. Então, alguma coisa tu tem que mudar na direção da tua vida, do que tu tá fazendo. Porque do jeito que tá, não tá dando certo. E aí você fala em mudança de estilo de vida, né? Você fala sobre alimentação, sobre perda de peso, ao mesmo tempo sobre parada de fumar, doutor, tem que parar de beber? Uma vez eu falei para paciente que ela teve trombose, que ela tem que parar de beber por no mínimo 6 meses, né? Ela olhou pro marido assim e ela começou a chorar, em prantos. Tipo assim, ela não queria saber da gravidade da trombose, se aquilo podia migrar pro pulmão, entendeu? Quando eu falei que não podia beber, ela começou a chorar copiosamente. Então, muitas vezes, é um tapa na cara, né, que você recebe um diagnóstico de uma doença dessa, para você repensar, parar e repensar a tua vida. Meu Deus, o que eu posso fazer de mudança para melhor agora, né? Para ser uma pessoa melhor, para que isso não volte a acontecer. E aí, quando você fala do ponto de vista psicológico, doutor, o que é importante? Nem tudo na nossa vida a gente pode colocar na conta da trombose. Exatamente isso que você falou. A gente tem que olhar a nossa vida com um olhar mais amplo, né? Porque senão a gente fica focado numa coisa e esquece dos outros aspectos que inclui essa questão de qualidade de vida, que é buscar atividade física, alimentação, que por ser repetitivo não quer dizer que é banal, né? Se realmente a gente fala, os profissionais falam, e quem está envolvido na área da saúde fala, é porque a gente ainda não conseguiu colocar na cabeça das pessoas que são os hábitos do nosso dia a dia que vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida. A trombose, eu costumo dizer, nos proporciona algumas adaptações. E essas são as adaptações de melhoria. Eu tenho... O que eu parei de fazer? Eu tenho alguma limitação? Nada. Eu amo natureza. Então, eu coloco... Eu vejo que você vai pra praia, né? Vou pra praia, amo natureza, amo cachoeira. E eu tenho uma gratidão muito maior do que eu tinha. Eu consigo falar em qualidade de vida muito mais do que antes da minha trombose, por causa da minha conscientização sobre os aspectos que fazem me sentir bem. E aí eu vejo, né, que às vezes os profissionais da medicina, até porque não faz parte, mas que a importância de um trabalho integral com outros profissionais, como um profissional de psicologia, para lidar dessas coisas. No consultório, às vezes, o médico não vai dar conta de lidar disso. Como que você vai interferir, acolher e abordar a paciente que começa a chorar? Qual que é a relação que ela tem com esse álcool? Vai saber o que nível de dependência que ela tem dessa substância. Qual vazio, como você colocou, que está sendo preenchido. Às vezes é o único prazer ilusório que ela tem. Por isso que a trombose ficou pequena. Então, eu sempre brinco aqui com os profissionais de não querer, né, dar conta de tudo. Percebeu isso? Olha, caminha, fala, olha, eu acho que nesse aspecto seria importante você ter uma ajuda com relação à sua saúde mental, porque é uma questão traumática. Você não vai falar que ela está dependente de tudo, né, que assusta. Mas, olha, você precisa cuidar da sua saúde mental, precisa fazer tal coisa para cuidar, e essa mudança vai ajudar no tratamento em relação à trombose. Então, é um olhar mais completo que a gente precisa ter.
né, os profissionais de saúde de forma geral, vê que o mental interfere no físico, o físico no mental, e por aí vai. Eu vou só puxar uma pergunta aqui, que tem uma paciente que falou que ela teve trombose e ela não teve nenhum fator de risco diagnosticado. Mas existem dois tipos de trombose, tá, gente? Existem aquelas que a gente descobre os motivos, ou se foi uma cirurgia, se a pessoa ficou acamada há muito tempo, se foi um câncer, um tumor, ou se ela iniciou um anticoncepcional, fez uma viagem de avião mais longa, que a gente chama que são as tromboses provocadas, nas quais a gente acha um fator causal ou alguns fatores que causaram. E existem aquelas tromboses que acontecem em que a gente não acha nada. Se for pegar 10 anos atrás, por exemplo, a gente ia fazer os exames de sangue para pesquisar, a gente pesquisava só uns 15 fatores de coagulação, vinha negativo, você falava assim, não tem causa. Só que hoje a gente pesquisa uns 200 e já acha causa, né? Não é que não tem causa, é que muitas vezes até a medicina ainda não chegou lá para identificar todas as causas. Mas assim, de qualquer forma, como é que eu, vascular, vejo as tromboses sem causa? A gente pesquisou tudo, não achou nada. Eu vejo muitas vezes, não tem aquele gibi do Cascão que ele andava e tinha uma nuvem negra em cima? É uma pessoa que sempre eu vou ter que ter cuidado e ficar de olho, porque lembra que eu falei que a trombose é um bolo? E se a trombose é um bolo e ela tem todos os ingredientes do bolo sozinha, sem nada, Thalita, ela não teve um trauma, ela não teve uma cirurgia, ela não teve câncer, sozinha na casa dela ela fez um trombo. Então, e aí eu pesquisei tudo, não achei nada. Então, essa paciente, ela é uma forte candidata para tomar anticoagulante o resto da vida, tá? Principalmente se ela teve uma trombose proximal, que é aqui perto da coxa, ou no abdômen, ou foi para o pulmão. Aí ela vai tomar isso para o resto da vida. Agora, quando é uma trombose provocada, vamos dizer, fez uma cirurgia plástica, ficou acamada e teve uma trombose ali da perna. Ela toma anticoagulante 3 meses e depois não toma mais. Tem gente que toma... O seguidor perguntou se trombose tem cura. Depende da trombose, gente. Trombose é a coagulação do sangue em alguma veia. Depende da veia. Se essa coagulação foi no cérebro, virou um AVC. Se foi no coração, virou um infarto. Se foi no rim, virou uma insuficiência renal. Se foi na perna, como no caso da Thalita, é uma trombose da perna. Então, cada caso é um caso. Não tem como a gente discutir aqui. É muito individual. Uhum. E eu quero que você dê uma dica final para os nossos seguidores. Tem muita pergunta, na verdade, né, Thalita? Eu acho que a gente vai falando e vai aparecendo, né? Mas, como a gente estipulou em torno de 1 hora, eu queria que você desse uma mensagem final, Thalita, porque é o seguinte, a maioria das pacientes que eu falo, que eu converso, até nas redes sociais que me dão feedback, quando a gente tenta falar, assim, colocar um medo que varizes pode dar trombose, que para ter um estilo de vida melhor, que pode dar trombose, o anticoncepcional, que é uma coisa que eu bato muito, que é um dos principais causadores de trombose, eu acho que a pessoa nem conecta no cérebro dela o que é a gravidade de uma trombose, né? Então, eu acho assim, varizes hoje é um fator de risco para trombose, obesidade, diabetes, álcool, cigarro. Eu queria que você... E esses fatores são fatores que a gente pode retirar, né? Eu queria que você desse uma mensagem para quem está nos escutando e quem vai escutar, qual que é a importância de você que teve a doença, de hoje em dia você poder tirar esses fatores com a mão, né? E qual que é a importância disso? De você evitar, né? A importância é a gratidão pela minha vida que segue, né? Porque a trombose, ela interrompe o fluxo sanguíneo e pode interromper vidas. Então, quando eu entendi que a nossa vida, né, precisa seguir, que a gente precisa ser feliz, realizar os nossos sonhos, eu entendi que eu precisava me cuidar. E me cuidar significa minimizar todas as possibilidades de ter uma nova trombose, né? De ter qualidade de vida, de ter um estilo de vida mais saudável, que inclui hábitos alimentares, inclui atividade física, inclui não fumar, não beber, mas também inclui a gente ser contente, ser grato, ser feliz, né? Isso tudo interfere, né, no processo para a vida continuar. Essa que é a minha mensagem,
Porque quando a gente se ama, né, se respeita, entende a nossa história de vida, eu poderia ficar pensando, focada, né, no defeito da minha perna, essas varizes, mas não, eu foquei na minha vida, que está aqui Com presente. certeza. Então, a gente mudar esse olhar, não olhar para a doença, olhar para a saúde e para a nossa vida que segue. Eu falo, seguir vida, a vida segue. É um trocadilho dessa relação que a gente precisa ter depois da trombose. E Thalita, e mesmo sem trombose, a gente sempre tem pontos positivos na nossa vida e pontos negativos, né? Tá louca, mas tem. E a gente pode escolher para onde a gente olha. E tudo para onde a gente olha, onde a gente foca, expande, né? Então você pode ficar olhando para o passado e ficar remoendo. Aquilo muitas vezes vai virar uma depressão ali. E você fica remoendo, o que que eu fiz? Aí vem culpa, né? Na verdade, responsabilidade, na verdade. Será que a culpa é minha? Onde foi que eu errei? Eu acho assim, eu oriento meus pacientes, elas sempre olharem para frente, né? E focar no positivo, foca na frente, foca nos teus projetos de vida e como você vai ser feliz daqui para frente. Então, acho que essa é a mensagem final. Eu te agradeço muito. Tem muita pergunta aí que a gente pode responder em outras lives. Eu tenho certeza que eu vou te aperrear mais, te chamando para mais lives. Eu sei que tua agenda está lotada. Nem tanto. Eu Mas fico muito muito contente obrigado. em poder compartilhar, doutor. Fico muito contente. Estou sempre à disposição. E onde eu puder falar, me derem espaço, eu estarei compartilhando e ajudando a gente levar mais vida para essas pessoas que passaram por essa dificuldade. Então tá, muito obrigado, gente. Domingo que vem, qualquer domingo desse, a gente repete uma outra live para responder mais dúvidas de vocês. Sim, sim. Boa noite e mais uma vez obrigada, doutor. Tchau, obrigado a todos, gente. Tchau, até mais. Tchau.